todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Carla Knust, que é médica dermatologista. Carla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, doutor Marcelo. É um prazer, é uma honra estar aqui nesse podcast falando sobre uma área tão importante que é a dermatologia. Carla, eu gostaria de falar com você hoje sobre uma doença que ainda é cercada de preconceito. Pessoas acham que é contagiosa, que é a psoríase, mas que a gente sabe que tem tratamento com melhora significativa. Conta pra gente o que é a psoríase. Então, a psoríase, ela é uma doença de pele, né? Ela é uma doença inflamatória de característica autoimune e crônica. Imagina que a pele é uma parede cheia de tijolinhos e cada célula é esse tijolo. Imagina que essa fábrica ela tá com um crescimento desordenado de tijolos, então esses tijolos vão se empilhando. No geral, a nossa pele ela leva cerca de 28 dias, um mês para se renovar. E na psoríase esse start ele tá muito acelerado, então as células vão se empilhando, o que acaba formando aquela placa avermelhada com aquelas escamas, né? E o paciente acaba tendo bastante coceira dentro dessas placas. E o paciente acaba sofrendo com essas placas avermelhadas, com bastante coceira, às vezes até com uma sensação de ardor, né? Então, essa é uma doença crônica, de base inflamatória e de característica autoimune. Carla, a psoríase ela é contagiosa? Não. E é super importante a gente desmistificar isso de psoríase ser contagiosa. Ela não passa pelo contato entre as pessoas, não passa pela piscina, contato com toalhas, roupas, talheres. É super importante, porque isso é uma predisposição da pessoa, assim como tem outras doenças como asma, diabetes, que a gente não pega de outros indivíduos. Na psoríase, a gente também não vai pegar a psoríase de uma outra pessoa que seja portadora. Existem tipos diferentes de psoríase? Sim, existem vários tipos de psoríase, né? A gente tem a psoríase vulgar, que é a psoríase mais comum dentro da população, que são aquelas placas vermelhas, geralmente em superfícies extensoras como cotovelos, joelhos, couro cabeludo, na região lombar. Essa lesão em placa, ela pode ter coçadura, ela pode ter ardor, tem paciente que tem dor também. Nós temos também a forma invertida, que são em regiões de dobras. Então, ao contrário da psoríase vulgar, que é em placas, ela não costuma ter tantas escamas, porque são em regiões que a gente acaba tendo uma umidade. Então, axila, virilha. Nós também temos a psoríase gutata, que são em gotinhas. Essa geralmente é após alguma infecção de garganta, de via aérea superior, por um tipo específico de bactéria, que é o streptococo. Nós também temos a psoríase de couro cabeludo, nós também temos a psoríase de articulações, que é a artrite psoriásica, e essa é uma psoríase que demanda um acompanhamento com reumatologista em conjunto, né? Nós temos também a psoríase eritrodérmica, que é uma forma mais rara, mas infelizmente mais grave, porque ela acaba cometendo uma quantidade de superfície corpórea muito grande. Carla, como é feito o diagnóstico da psoríase? É somente por avaliação clínica ou existe algum exame específico? Basicamente, o diagnóstico é feito pela avaliação clínica, né? O dermato tem essa capacidade de fazer o diagnóstico observando essas lesões e com a história que o paciente vai nos trazer, né? E em casos muito específicos, quando a gente tem dúvida ou quando é uma apresentação atípica, a gente acaba fazendo uma biópsia. Essa biópsia que é um pedacinho ali da pele que é retirada, ela é enviada para um laboratório e daí a gente vai ter condições de analisar de forma mais detalhada essa lesão. Carla, existe algum fator que pode desencadear ou piorar a psoríase? Sim, existem vários fatores, existem vários gatilhos, na verdade, né? Como traumas. Então, o paciente que é portador da psoríase, se ele faz uma tatuagem, se ele tem uma queimadura solar, arranhões, algum corte, ele pode ou surgir uma psoríase naquele local ou ter uma piora da psoríase que ele já tinha, né? Esse é um fenômeno chamado fenômeno de Koebner. A gente também tem evidência em literatura de infecções que podem abrir casos de psoríase, né? Ou piorar uma psoríase pré-existente, certos medicamentos, o consumo de álcool e o tabagismo está bem relacionado com certos tipos de psoríase. Carla, quais são os principais tipos de tratamento disponíveis hoje
para a psoríase? Hoje em dia, a medicina evoluiu muito e a gente tem um arsenal terapêutico bem intenso, né? A gente tem desde medicações tópicas, como cremes, pomadas, que de acordo com o grau de psoríase e a localização a gente vai acabar utilizando, que são basicamente de corticoides, de inibidores da calcineurina, de análogos da vitamina D. Nós temos também a fototerapia, que é uma fotoexposição controlada, então o paciente não vai no sol por conta própria, né? Então, ele está em ambiente controlado, a gente consegue regular essa radiação ultravioleta. Em alguns casos, temos também as medicações por via oral, como metotrexate, ciclosporina, citretina e, ultimamente, nós temos também os imunobiológicos e as pequenas moléculas, né? Eu vejo muito no consultório, às vezes o paciente chega falando, eu quero tratar a minha psoríase, mas eu não quero usar o imunobiológico porque tem receio, tem medo, né? É uma medicação injetável. E eu costumo dizer para eles assim, que o imunobiológico, as pequenas moléculas, eles são como mísseis teleguiados que vão agir em sítios específicos ali do sistema imunológico. Então, a gente consegue atingir de forma mais eficaz. E a gente, hoje em dia, tem muita evidência científica de segurança e principalmente de eficácia com o uso dessas medicações. Carla, a psoríase tem cura ou ela precisa de acompanhamento contínuo? No caso da psoríase, a palavra não é cura, a palavra é controle. Assim como uma doença como pressão alta, o paciente ele não vai ter a cura dessa doença, mas ele vai ter o controle. Então, ele vai tomar a medicação, ele consegue ter uma qualidade de vida, ele consegue viver até sem sintomas. Às vezes, as lesões ficam invisíveis, né? Mas ele precisa manter esse tratamento. Então, o acompanhamento, ele realmente é longitudinal. Em alguns pacientes, a psoríase pode impactar a autoestima? Muito, muito. Isso é uma questão bem importante, Marcelo, porque essa é uma questão muito subestimada, inclusive nos nossos consultórios. Às vezes, a gente, como dermatologista, a gente avalia de forma objetiva aquela psoríase, né? É grau leve, grau moderado, grau acentuado, intenso. Mas, às vezes, uma plaquinha em local mais visível, aquilo traz um constrangimento, traz uma vergonha, às vezes até isolamento social daquele paciente. Então, é super importante a gente verificar o que isso está impactando. Hoje em dia, a gente tem formulários dentro da dermatologia para verificar o que de qualidade de vida essa doença está impactando, né? Eu tive paciente que chegou ao divórcio por conta de uma psoríase, né? De tão grave. Então, tem estudos falando sobre ansiedade, depressão. Então, é uma doença que carrega muito preconceito, né? Eles acabam se isolando por conta dessas lesões. Existem alguns hábitos do dia a dia que podem ajudar a controlar as crises de psoríase? Sim, com certeza. A gente já tem evidência de que o estresse, no geral, ele pode piorar, porque imagina que a psoríase é uma doença inflamatória. Então, tudo que cause um aumento dessa inflamação nesse sistema, nesse corpo, ele vai impactar nessa doença, na manutenção ou no agravamento, né? Então, a gente sabe que uma alimentação adequada, saudável, rica em frutas, vegetais, ômega 3, atividade física é importante, né? Evitar o consumo excessivo de álcool e principalmente cessar o tabagismo. Carla, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria te agradecer novamente por ter aceito o convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a psoríase. Tá. Então, assim, eu quero deixar de informação para o paciente, para os portadores de psoríase, que psoríase tem controle, tem tratamento, infelizmente não tem cura, mas a gente consegue trazer muita qualidade de vida para esse doente, para esse paciente. E para aqueles que não possuem a doença, eu gostaria de trazer uma palavra de empatia. Por favor, não olhem com olhares de julgamento para esses pacientes, né? Eles sofrem muito, eles têm muita vergonha das lesões. Então, para os pacientes de que há tratamento e para os que não têm a doença, de empatia. Carla, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Carla. Obrigada.